E aí galera, eu sou o Matheus Fogaça, terceiro ano do Colégio NASP Campus São Paulo. Estudo no curso técnico de informática entregado no ensino médio no período da tarde, administrado pelo professor Douglas. Endereços e horários estão passando na tela para vocês. E esse é o site da nossa instituição, onde você pode ver sobre, os cursos e telefones para contato. Bom, agora vamos para a nossa videoaula. Bom galera, nessa videoaula eu estarei ensinando para vocês a como fazer um algoritmo no C Sharp de como enviar um e-mail com um anexo. Primeiramente vamos criar nosso projeto no Windows Form. Vou colocar o nome dele de enviar e-mail ou salvar no desktop. E agora vamos esperar ele carregar. Bom galera, criado o nosso projeto, a gente vai começar a arrumar o design dele. Vamos procurar por label. Eu vou criar uma label para falar o que a gente vai escrever no test box aqui. Eu vou colocar o nome dela de para, ou seja, para quem a gente vai enviar o nosso e-mail. Copiar ela aqui, colar de novo. Colocar o nome dela agora de assunto ou título, pode ser, tanto faz. Colocar aqui de assunto, aqui mais para baixo. Vamos colocar outra label com o nome de anexo e mais uma label, só que essa label a gente vai escrever mensagem. Bom, com isso a gente já terminou de colocar nossas labels. Agora eu vou adicionar um botão aqui, que é o que vai confirmar o nosso anexo, e um aqui que vai confirmar a gente enviar o e-mail, certo? Bom, agora eu vou nomear este botão de anexar. Cadê? Aqui embaixo, vamos mudar btn para anexar e o ID desse daqui para btn enviar e o nome dele também para enviar. Bom, agora a gente só precisa adicionar test box, uma test box para a gente gravar nosso e-mail, uma para a gente colocar o assunto, nosso e-mail, e para a gente gravar o anexo. E para a gente colocar uma mensagem, eu vou colocar uma hitbox, que é praticamente a mesma coisa que a test box normal, só que ela é maior. Ela é feita para mais caracteres. Bom, com isso o nosso design está feito. Só deixa eu mudar aqui o nome dos ID das nossas test box. Nossa hitbox eu vou colocar RTB mensagem test box destinatário uma test box assunto e a nossa test box anexo. Bom, agora a gente já nomeou tudo. Desculpa. Agora a gente vai ter que criar uma classe pra gente poder fazer, mas a gente não precisa fazer necessariamente numa classe, dá pra fazer pelos botões mesmo, mas eu prefiro pela classe. Esperar ela carregar aqui. Classe. Vou colocar o nome da classe de e-mail. Agora vamos esperar o Visual Studio criá-lo. Desculpa galera, eu voltei que estava muito barulho, então eu resolvi dar um corte para não ficar muito chato. Então, agora a gente vai ter que criar uma public static, ou seja, uma public que volte valores para você. Eu vou chamar essa daqui de verificar. Verificar. Para que a gente vai usar isso daqui? Se a condição dela for verdadeira, a gente vai conseguir enviar o e-mail. Caso não seja, a gente não vai conseguir enviar o e-mail. Para isso que a gente criou ela. Agora a gente vai criar uma public object. Object porque ele cabe caracteres e números inteiros.
Eu vou colocar o nome dela de enviar e-mail. Bom, dentro dela a gente vai precisar de algumas coisas, como o string destinatário, né? Que foi aquela nossa test box para receber o e-mail. Uma string assunto, uma string para receber a mensagem, e uma string para receber anexo. Pronto. Criado nisso, a gente já criou tudo que o nosso método vai precisar. Agora a gente vai começar a colocar os códigos. Primeiramente a gente tem que falar que a nossa variável verificar, ela tem que ser igual a false. Por quê? Porque sempre que a gente começar a fazer isso, ele tem que verificar, o verificar tem que ser falso. Porque se ele for verdadeiro, ele sempre vai enviar a mesma coisa, se a gente tentar uma outra vez. E agora a gente tem que vir aqui em cima, onde a gente está declarando nossas bibliotecas, e colocar um using system.net.mail. Isso serve para quê? Para a gente poder usar métodos específicos para mexer com e-mails e coisas online, certo? Agora a gente vai criar um CMTP cliente. A gente vai colocar o nome dele de CMTP igual a new CMTP cliente. Opa. A gente está criando um método CMTP e agora a gente vai criar um método mail message. Eu vou colocar o nome de e-mail igual new mail message. Isso tudo aqui a gente vai usar para enviar o nosso e-mail. Bom, isso daqui a gente está declarando métodos e agora a gente vai declarar outro método, só que esse método é específico para a gente poder colocar algum attachment. Eu vou colocar o nome dele de attachment anexo é igual new attachment. Aqui dentro a gente vai conseguir colocar os nossos attachments, certo? Aqui dentro a gente precisa colocar a variável que a gente declarou aqui em cima, anexar, e a gente precisa colocar o mail.attachment. Aí dentro do mail attachment a gente vai ter que colocar um add para adicionar o que a gente colocou neste método. Bom, feito isso, a gente já conseguiu fazer com que o anexo vá em direção a salvar o e-mail. Agora a gente vai criar a conexão cmtp.host. Dentro desse cmtp.host a gente tem que colocar o host do nosso e-mail. Por exemplo, eu vou estar usando o Gmail, então o host do Gmail é cmtp.gmail.com. Este é o host do Gmail. E a gente vai colocar cmtp.port. A porta do Gmail é 587. Isso tudo você pode encontrar se você colocar no Google CMTP Gmail, ele aparece a porta, o host. Não é muito difícil. Agora a gente vai colocar cmtp.enable SSL é igual a false. Opa, eu escrevi errado. SSL igual a false. Ou seja, porque ele vai ver que isso daqui por enquanto não vai poder estar habilitado enquanto a gente não terminar tudo. Agora, continuando utilizando o nosso método CMTP use credential default, a gente vai ter que colocar false. Por quê? Porque por enquanto a gente não tem nenhuma credencial, então ele sempre tem que dar falso. Agora a gente vai criar uma credencial, então a gente vai CMTP credential, aí a gente coloca igual,
igual a new system.net.network credentials. Aí a gente abre um parênteses, coloca aspas, e dentro das primeiras aspas a gente tem que colocar o e-mail que a gente vai estar utilizando. No meu caso eu vou colocar um e-mail aqui que eu tenho, gmail.com. Aí a gente coloca uma vírgula entre as aspas e no outro lado a gente tem que colocar a nossa senha, certo? Perdão. Pronto. Ou seja, aqui a gente tem que colocar o e-mail que a gente vai estar utilizando para enviar e aqui a senha. E lembrando que se a gente estiver usando o Gmail aqui, a gente tem que usar o host do Gmail e a porta do Gmail, certo? E aqui você tem que ficar bem ligeiro, que se você errar qualquer coisa aqui ele vai dar um erro. Bom, feito isso a gente criou nossa credencial. Agora a gente vai ir no mail.from. Ou seja, a gente vai pegar isso daqui para ele criar um mail address. O from vai criar um modo de envio que a gente vai colocar aqui dentro o nosso e-mail novamente. Ou seja, a gente criou a credencial aqui. A gente criou a credencial aqui e aqui a gente vai utilizar dela. Bom, criado isso, a gente vai criar uma partição if. Vamos negar a string .snow or right space, e aqui dentro a gente vai colocar o destinatário. Bom, esse if ele vai verificar se a variável destinatário ela tem algum valor. Se ela não tiver nenhum valor, ela vai aparecer para a gente adicionar no dentro do e-mail, para a gente adicionar um novo endereço de e-mail, mail address. E dentro desse mail address a gente vai colocar o nosso destinatário. Destinatário. Aqui a gente especificou para quem que a gente vai enviar o e-mail, certo? Bom, agora a gente tem que lembrar, sempre no final que eu estava quase esquecendo, de colocar aqui o verificar, que a nossa booleana ela vai virar true, para a gente poder enviar o nosso código, nosso e-mail. Bom, terminado isso, a gente vai criar um else. Criando esse else, a gente apenas vai colocar dentro dele verificar é igual a false, certo? Bom, agora a gente vai colocar os códigos no nosso formulário. Bom, galera, eu estava esquecendo aqui de uma parte do código, desculpem. Mail.subject. Esse mail subject é um lugar específico para onde vai ficar o título do nosso e-mail, ou seja, a nossa variável assunto. A gente também tem que tirar uma para o corpo, que no caso seria a nossa mensagem, a mensagem que a gente vai querer colocar. E a gente tem que falar que a nossa CMTP isso, ela vai enviar a nossa variável mail. Ou seja, tudo que a gente configurou dentro da mail, no caso a mensagem, o corpo e o destinatário, ela vai enviar, certo? E depois a gente vai retornar a nossa variável verificar. Ela vai retornar se for false ou se for verdadeiro. E agora a gente vai colocar na parte do design. Vamos voltar para a parte do design. Vamos dar 2 cliques no botão enviar. Dentro do botão enviar, a gente vai instanciar a nossa classe. No caso, nossa classe é chamada e-mail. Você pode ver aqui do lado. Eu vou colocar o nome dela de e-mail. É igual a new e-mail. Vamos abrir parênteses, ponto e vírgula. Com isso a gente instanciou o nosso e-mail. A gente vai poder usar a nossa classe, certo? Agora a gente vai vir. Eu vou voltar aqui na nossa classe.
E aqui a gente tem que ver o nome do nosso método que a gente criou, object, e vamos citá-lo aqui. E depois a gente coloca ponto e-mail novamente, certo? Por que isso? Bom, aí a gente vem aqui para ver o método do nosso objeto, perdão, para a gente pegar o nome do nosso método object que a gente vai citar aqui. Primeiramente a gente vai colocar o nome da nossa variável da classe e vamos citar o método. Por quê? Porque ele vai fazer as ações deste método. Aí a gente cria um parênteses que a gente vai pegar todas as test boxes que a gente vai precisar usar lá. Ou seja, como a gente pediu 1, 2, 3, 4 informações, a gente tem que citar 4 informações aqui também, certo? Ponto teste. Aí depois a gente vai criar uma txt assunto.teste. Qual que era o próximo? Mensagem, certo? A gente vai colocar um rtxb mensagem.teste e uma txt anexo.teste, certo? Que é maiúsculo, ponto teste. Pronto. Com isso a gente já instanciou todas as nossas variáveis que a gente vai usar aqui. Após isso a gente vai criar um if. Esse if a gente vai ver o que? A gente vai ver se a nossa boolean, se a nossa boolean verificar ela é verdadeira ou falsa, certo? Cadê? Qual o nome que a gente colocou nela? Foi verificar, né? Verificar por igual a true. Bom, galera, tava dando um erro aqui, eu descobri o que era. É que aqui a gente tava colocando o nome do método, é o nome da classe que a gente precisa instanciar aqui, pra gente poder pegar o valor que está na variável verificar. E dentro desse if a gente vai ver, se o verificar for igual ao verdadeiro, vai aparecer uma mensagem box ponto show falando e-mail enviado com sucesso, certo? E agora a gente vai criar um else para falar que se ele não for enviado com sucesso, vai aparecer uma mensagem box ponto show erro ao enviar o e-mail, certo? Eu estava esquecendo um ponto e vírgula aqui. Bom, após isso a gente já terminou a nossa classe e a gente já terminou o envio do e-mail para verificar e para mostrar para vocês se já foi enviado, mostrar a mensagem box. Porém a gente ainda falta o código do anexar a mensagem. A gente criou o código no e-mail dele anexar, mas o código dele mostrar a gente ainda não fez. Para isso a gente coloca um open file dialog, vou colocar o nome dele de op é igual a new open file dialog. Isso aqui vai servir para abrir uma aba para a gente poder escolher algum arquivo que a gente queira enviar. Após isso a gente vai criar um if open, a gente vai colocar o nome da nossa variável do open dialog, show dialog, para ele mostrar para a gente. Após ele mostrar a gente colocar um parênteses, a gente coloca um igual dialog result, para ele ter certeza que você escolheu aquele arquivo, aquele anexo, certo? Aí agora a gente vai colocar um parênteses não, perdão, um achado, e a gente vai colocar onde que vai aparecer, no caso nossa txt anexo, certo? Ela é igual a nossa op.filename, vai mostrar o nome do arquivo, certo? Aqui eu estava esquecendo de um parênteses. Ah, galera, descobri o nosso erro, faltou um igual aqui. Bom, pronto. Com isso nosso código está pronto. Vamos fazer um teste agora. Vai demorar um pouquinho para carregar porque era a primeira vez que ele está carregando, certo? Agora eu vou digitar o meu e-mail. Opa.
e-mail, vou colocar o assunto vídeo aula. Opa. Bom, galera, meu Visual Studio deu de querer reiniciar. Então, ó, eu testei uma vez e ele tinha dado erro porque eu tinha errado numa coisa. Eu errei aqui, ó, no STMP Enable SS, não é false, é true. Então, caso você tenha colocado false, arrume também, porque senão ele vai dar algum tipo de erro. Vamos esperar ele carregar agora, né? E vamos rodar novamente nosso projeto. Vamos colocar o meu e-mail. Vou colocar o assunto vídeo aula. Vamos adicionar um anexo aqui. Vou adicionar uma mensagem. Testando envio de e-mail pelo C#. Vamos enviar agora. Ele está carregando ainda porque ele está conectando com a network do Gmail. Aqui, ó, e-mail enviado com sucesso. Eu vou parar aqui o nosso projeto. Vou abrir aqui. Como vocês podem ver, quando eu vim aqui no meu, que eu coloquei no e-mail que eu coloquei aqui na credencial, ele aparece que a mensagem foi enviada para Matheus Fogarca 123. Esse de baixo é um teste, galera. Agora eu venho no meu e aparece aqui. Foi enviado por nosso e-mail. Foi recebido um e-mail do nosso e-mail do Gmail. Como vocês podem ver, o assunto é vídeo aula e o conteúdo é testando envio do e-mail pelo C#. Foi exatamente o que a gente escreveu lá. Ele tá demorando para carregar aqui, mas o anexo normalmente estaria aqui embaixo, como está aqui, ó. Certo? Então era isso que eu queria trazer para vocês, galera. E até a próxima.